José, o Louvor Arte Companhia, você contava para a gente nos bastidores, ele nasceu de uma forma assim bem espontânea, né? Sem uma orientação mercadológica, até porque o mercado gospel ainda não havia se instalado, né? Como que foi essa passagem, né? Como que ocorreu essa transformação para uma banda que surgiu assim entre amigos de diferentes igrejas, entrar nesse mercado, ganhar em 1992 o Festival Gospel, né, de novas bandas, né? E chegar até, né, ser entrevistada no programa Jô Soares 11h30. Sim. Como que foi isso? Na verdade, assim, o Louvor Arte ele surgiu exatamente disso que a Jaqueline estava dizendo, dessa insatisfação em você querer fazer algo novo, diferente e que fosse estruturadamente bom para se ouvir, e a gente não ter esse espaço para se fazer dentro da igreja. E por mais que a gente possa dizer, mas não fez porque não solicitou, não fez porque não quis, não, a gente estávamos todos à disposição para fazer, tínhamos até condições, qualidade técnica para se fazer, só que não se usava, né? Não se entendia, não se deixava. Então, por conta dessa insatisfação, a gente se juntou e entendemos que poderíamos fazer alguma coisa que fosse legal, que fosse diferente. Só que o que é interessante com o Louvor Arte aconteceu é que logo no começo, quando a gente começou, em 86, a primeira reunião que o Louvor Arte teve foi no dia 4 de janeiro de 1986. E naquele mesmo ano, foi a primeira apresentação que nós fizemos, foi numa igreja presbiteriana de Vila Formosa, né? A gente era um grupo que era a igreja moldada daquela forma, ou seja, era um monte de caras, um monte de homens com o microfone na mão, com um violão tocando e mais meia dúzia de caras cantando harmonicamente na voz. Era bonito até de ouvir, você entendeu? Harmonicamente. O pessoal deixou você tocar na Vila Formosa? Fomos tocar, estreamos lá, olha só que importância, dá uma olhada nisso. E a gente harmonicamente cantando e ficou bonito, não ficou ruim não, ficou até que bom. E aí a gente foi desenvolvendo, e esse formato de banda ele começou a aparecer para nós depois de 89, quase 1990. Por quê? Porque a gente foi forçado a isso de alguma forma, né? Nós tínhamos o Lelo, que trabalhava junto conosco naquela época, ele resolveu casar, de licença, e a gente começou a procurar músicos para estar conosco. E uma das imposições que nós colocamos é a seguinte: para entrar conosco tem que ser melhor que nós, porque a gente precisava agregar qualidade naquilo que nós fazíamos, entendeu? Mais qualidade técnica, qualidade para tocar na rádio. Nosso sonho era tocar em rádio, né? Nessa época já existia, quem tocava em rádio, tinha alguns programas evangélicos, mas era muito mais voltado para o meio pentecostal, né? Que tocava Luiz de Carvalho, tocava Zé de Paula, tocava esse público, né? E a gente queria ser uma banda, e queríamos tocar. E a gente começou a se preparar para isso. Foi quando apareceu, o Décio já estava conosco nessa época, ele apareceu com essa música que eu acabei de cantar para você, chama Razão. Eu fiz uma música, de repente ele aparece e falou assim, fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a 15ª, fiz a 30ª, né? E ele foi alimentando a gente com um conteúdo muito bom. O Décio é um poeta, o Décio é um artista, né? Ele tem coisas que são lindíssimas, coisas que a gente não publicou, que são obras-primas, né? Mas assim, e aí a gente foi percebendo que a gente podia fazer alguma coisa diferente. Quando apareceu o festival em 92, a gente falou assim, vamos se inscrever. E o festival tinha uma particularidade, né? Eles tinham várias inserções durante os dias das músicas das bandas que mandavam para lá a fita para tocarem. Cara, a nossa banda tocou no 3º dia do festival. Eu pensei, eu acho que eles eliminaram a gente antes de ouvir. Entendeu? Porque tinha muita coisa boa, tinha muita coisa, tinha muito trash também, tinha muita coisa ruim, mas tinha muita coisa muito legal ali tocando. Muita gente com um trabalho muito bonito sendo feito, aí você começa a perceber que as igrejas estão produzindo, sim. Entendeu? Existe produção nessas igrejas, né? E começou a aparecer essa produção. Nós tocamos no 3º dia, foi uma festa que a gente ouviu pela primeira vez na rádio, nós tocamos Criação, nós entramos com Criação, mas eu afirmo para você com muita tranquilidade, e assim, eu posso dizer porque não são minhas, são todas do Décio. Nós tínhamos pelo menos umas 5, 6 músicas que a gente podia escrever com tranquilidade que nós ganhávamos.
Você falou de rádio, era a Rádio Imprensa, né? Que era arrendada pela igreja Renascer. Rádio Imprensa Gospel, que a Renascer comprou o espaço, comprou o dial e fazia o trabalho de gospel o dia inteiro, né? Nós ganhamos o festival, nós fomos os primeiros colocados. Tinha, pelo que eu soube, não me peça esse número com exatidão agora, mas tinham 180, 190 bandas inscritas nesse festival, entendeu? A votação do festival, ela foi feita por cartas, as pessoas mandavam cartas naquela época, não tinha e-mail, não tinha nada disso, as pessoas mandavam cartas, foi mais de 1 milhão de votos que chegaram lá para eles contabilizarem, né? Nós ficamos na eleição por cartas em 13º lugar, eles tinham que separar 30 bandas, né? Em 13º lugar. Por que eles tinham que separar 30 bandas? Porque eles iam fazer 3 dias com 10 bandas em eliminatórias, né? E aí nós ficamos entre as 30, ficamos em 13º e 14º na votação popular. E aí a gente foi tocar mesmo com uma banca lá e tocamos lá 2 noites. Na primeira eliminatória a gente ganhou, na segunda foi a decisão em que nós recebemos o título. Foi muito legal, foi muito bom para a gente, disso saiu um monte de coisa, a gente trabalhou, fomos dar entrevista no programa do Jô Soares, como você mesmo falou, a gente foi vários programas de televisão, diversos programas, mulheres em desfile, sei lá se existia esse programa. Essas coisas Gazeta, né? Na Gazeta, sabe, vários programas dessa forma, e tocamos em diversos lugares e diversas cidades também. A gente passou a ser uma banda itinerante também. Fomos o Som do Céu, durante uma época, só para recapitular isso, um pouquinho antes do festival, o Louvor Arte ele se filiou, como nós já não tínhamos mais uma igreja que nos quisesse acolher, não é que nós não queríamos estar nela, elas não queriam nos acolher, elas não queriam a gente lá. Nós éramos um péssimo exemplo para quem estava lá. Você entendeu? Para os jovens que estavam na igreja. Como assim esse cara vem aqui como quer tocar rock and roll? Daqui a pouco ele vai falar que Raul Seixas é de Deus. Não é bem assim. Né? Então, eles não queriam a gente. Não queriam. O termo é esse. Nunca ninguém falou assim, você não vem mais por aqui, mas também ninguém falou assim, vocês aqui serão acolhidos. Nunca ninguém disse isso. Nós fomos acolhidos pela MPC, Mocidade para Cristo, Young for Christ, do Marcelo Gualberto, pastor Marcelo Gualberto lá de BH. E trabalhamos com a MPC durante os 4 anos, os 3 ou 4 anos. Trabalhando em todos os eventos deles, tanto aqui em Belo Horizonte, no Som do Céu, aqui no interior, na Grande São Paulo e interior de São Paulo. E foi muito intenso, tanto aqui em São Paulo, o pastor responsável pela MPC era um pastor americano, o nome dele era Paul Overholt, era um americano missionário, muito acessível, uma pessoa muito querida. Depois da MPC a gente se filiou, praticamente todos da banda, a uma igreja onde estamos até hoje. Eu cheguei na igreja que eu estou hoje, que hoje nós somos a Igreja Batista do Jardim Anália Franco. A Jaqueline esteve lá há pouco tempo dando uma aula para os nossos jovens, que foi excelente, né? Eu e minha esposa chegamos como família nessa igreja em dezembro de 93. Eu e a Sara nos casamos em março de 93, né? E chegamos lá com 6 meses, 8 meses casados, né? E mostra a família aí. A minha família, meu filho tá na live aí, tá em algum lugar, ele tá online ainda. O Samuel Rodrigues Moreno, que tá na linha aí, é o meu filho, ele tá lá em Vitória do Espírito Santo, em Vila Velha do Espírito Santo hoje. Vem cá, amor. Opa, nada mal, hein? Não, então, ele tem 16 anos, passou férias, quer passar férias longe da gente. Essa é a minha amada maravilhosa. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada. Então, e a Raquel está lá dentro, né? Vê se ela não quer vir aqui um pouquinho. E a Raquel está assistindo lá de dentro, né? Lá do quarto dela. A Raquel tem 11 anos, meu filho Samuel tem 16. Né? E a gente, e desde então, desde que nós chegamos nessa igreja, fomos acolhidos, era o pastor Reinaldo na época, fomos acolhidos de braços escancarados pelo pastor. Ele tinha muito orgulho até de dizer, olha, o Louvor Arte é membro da minha igreja, né? E nós passamos a trabalhar, a continuar no trabalho com o Louvor Arte, depois do festival, durante praticamente 7 ou 8 anos, trabalhando muito intensamente,
E sempre que a igreja pedia, olha, traga um pregador, ia lá o pastor Reinaldo junto conosco. Você entendeu? Então a gente foi muito ativo. Vem cá, Raquel. Né? A gente foi muito ativo nessa fase, nessa época. A diferença de nós... Essa aqui é a Raquel. Olá, Raquel. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Raquel tem 11 anos de idade. Ela é pianista, ela está estudando piano, viu? Tem um piano no quarto dela. Opa! Uau, o Samuel, ele hoje, o Samuel, meu filho, de 16 anos, ele é o baterista da minha igreja. É um cara, assim, que eu vou te falar uma coisa, eu tenho muito orgulho de tocar junto com ele. Ele toca muito bem, cara. Ele é um cara muito bom. Legal. Muito bom. Ele... Não entendi. Meu filho também é batera. Pois então. Meu filho também é batera. O Henrique também é baterista. Quando a gente estava com... O Lovorati trabalhou muito forte nessa época toda, nos anos 90 e no começo dos anos 2000, né? A diferença, quando a Jaqueline falou em relação ao mercado, a diferença do Lovorati, que o Lovorati teve para algumas outras bandas que são mais longevas do que a nossa foi, né? Eu estou falando de Resgate, estou falando de G3, que é tudo pessoal que é contemporâneo nosso. O pessoal do G3, o Valtão, que era a batera do G3, é meu amigo. Conversamos muito, somos muito próximos. Entendeu? A diferença é que nós nunca vivemos disso. Entendeu? Nós, da banda, nunca recebemos dinheiro por isso. A gente fazia por pura diversão. Era um privilégio fazer parte daquilo, mas a gente não tinha sustento disso. O máximo que a gente tinha era pedir dinheiro para pagar combustível para a gente chegar em determinado lugar. Ou a gente começou a perceber naquela época, e a Jaqueline vai me ajudar nesse sentido, em que algumas bandas, alguns grupos, alguns cantores começaram a impor um custo, um preço para ir. Eu vi um contrato, eu não vou citar o nome, óbvio, eu vi um contrato de uma cantora recentemente que mandaram para mim e eu fiquei escandalizado com aquilo. Eu estava escrito no contrato assim, olha, para me buscar no aeroporto tem que ser um sedã, padrão Corolla ou Civic, preto, em que o motorista não queira conversar muito. Mais ou menos essa pegada. Você entendeu? E é uma cantora gospel. Tudo bem, eu acho legal, não tem problema nenhum. Mas, se ela entrasse no meu carro, ela vai ter que puxar papo. Eu não consigo não conversar. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente nunca viveu disso. A gente nunca tirou proveito financeiro disso. E talvez seja esse o motivo em que o Lovorati ele não tenha sido mais longevo, porque é o seguinte, as responsabilidades vão chegando, as contas, eu me casei em 93, então eu tenho que comprar um apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que cuidar da minha esposa, minha esposa tem que cuidar de mim, o outro tem a empresa que tem do pai para cuidar, e outro é engenheiro de empresa não sei o que das quantas, e as pessoas vão tomando, e de repente você tem uma agenda extremamente lotada de coisas para fazer, e você tem que pensar em, olha, o que é prioridade para mim? Eu pagar meu boleto ou eu cantar em determinada igreja? Né? Então, assim, a gente teve que chegar nesse momento e dizer, olha, para nós, nessa pegada, nesse ritmo que as pessoas têm, profissionalmente falando, não serve. Vou te dar um exemplo muito claro disso, como a gente tratava, e tentar ser muito rápido. Nós fomos convidados para tocar numa igreja em Guarulhos, aqui no interior de São Paulo, aqui na Grande São Paulo. Eu era o agenda do Lovorati e eu tinha combinado com o pastor que ele ia nos ajudar em um salário mínimo, que era o preço que nós cobrávamos. Né? Que era um salário mínimo, e hoje é 1.000 e poucos reais. Nós éramos 9 na banda. Isso serviria para a gente para pagar combustível, para pagar outras despesas que a gente tivesse na banda. Mas até a pizza que a gente comia depois, quem pagávamos era nós, não era o Lovorati, não. Você entendeu? Bom, nós chegamos nessa igreja, e na hora que a gente chegou lá, a gente pegou os instrumentos, montou, tinha um palco montado do lado de fora na igreja, que foi muito legal. E na hora que nós entramos no templo, não tinha cadeiras, a igreja tinha sofás. A igreja estava cheia de sofá. Aí o pastor que recepcionou, eu falei, pastor, legal isso aqui, eu gostei da ideia. O que é isso aqui? Ele falou, não, a igreja não teve dinheiro para comprar cadeira ainda. Então é o seguinte, cada família trouxe o sofá da sua sala e pôs aqui para assistir o culto. Você entendeu? Eu falei, pô, gostei da ideia, legal. Fomos lá, tocamos, foi uma benção, foi lindo, maravilhoso, terminou o trabalho. O pastor me chamou na sala dele, no gabinete dele, e eu fui conversar com ele. Fala, pastor. Ele falou assim, eu quero pedir para o irmão uma gentileza. Pois não, pastor, pode falar. Eu posso lhe dar um cheque para o dia tal, que era 20 dias depois? Eu falei, pastor, o senhor fica à vontade, pode dar para quando o senhor quiser, não tem problema nenhum.
Não, eu vou lhe dar um cheque para o dia tal, porque é o dia que eu recebo o meu salário. Eu falei, como assim? Me explica isso direito. Ele falou assim, não, eu sou ajudante, alguma coisa, da empresa XY eu lembro da empresa, a Zéia Brabovelli, lá em Guarulhos, né? Eu sou lá, e nesse dia eu recebo o meu salário. Eu falei, pastor, mas e a igreja? Ele falou, não, a igreja não tem condição, não posso tirar nada daqui. Eu chamei vocês, e vocês são minha responsabilidade, e é por vocês que eu quero pagar. E eu preciso só pagar no dia tal. Eu falei, pastor, guarde seu cheque. Eu não quero ele. Não precisamos dele. Não vivemos disso. Entendeu? Foi uma benção estarmos aqui com você e não queremos ele. E eu simplesmente saí de lá, dei um abraço no pastor, foi um privilégio estar e compartilhar com ele aquele dia. Se nós fôssemos ferrenhamente mercado, se nós fôssemos profissionais do assunto, de forma nenhuma a gente poderia abrir mão disso. Você entendeu? Então a gente, durante muito tempo, enquanto nós não tivemos o Louvor Arte funcionando e agindo, a gente tentou manter essa essência de que nós estávamos ali como obra de Deus, entendeu? Como buscando realmente fundamento de sermos evangelistas, de levarmos a palavra, de fazermos louvor com arte, você entendeu? Era essa a ideia, né? E nunca deixou de ser. No momento que a gente pensasse em que tivesse que assinar um contrato para poder receber dinheiro por isso, talvez a coisa não fosse tão linda, tão pura quanto foi. Você entendeu? Eu não estou denegrindo ninguém que faça isso hoje, mas a essência da coisa tem que ser assim, se não for essa, não serve.